terceira série, tudo bem com vocês? Sou a professora Fran para mais uma aula de Biologia. A gente vai continuar o nosso tema de Ecologia. Vamos começar logo com a nossa reportagem de hoje aqui? O que a nuvem de gafanhotos que pode chegar ao Brasil tem a ver com agronegócio? Essa notícia é um pouco antiga ali, de junho ainda, né? Por isso está dizendo que podia chegar no Brasil. Mas vamos ver o que está dizendo aqui. A redução drástica das populações de pássaros, aranhas e pequenos roedores que comem insetos com o uso desenfreado de agrotóxicos, pragas como a nuvem de gafanhotos que se aproxima do Brasil ficam cada vez mais frequentes. O habitat desses animais está dando lugar a projetos cada vez mais extensivos do agronegócio. Todos comem gafanhotos e isso tudo está desaparecendo com o avanço da soja e das outras monoculturas extensivas. O uso de venenos que ataca algumas culturas também mata os predadores desses insetos. Então veja só, né? Aqui está falando uma das explicações para o aumento desenfreado do número desses insetos, né? Por que tantos gafanhotos? A gente não ouvia falar muito disso aqui, pelo menos nessa região, né, aqui próxima ao Brasil. Por que está acontecendo? Está dizendo aqui então que o uso de agrotóxico acabou afetando os animais que predam os gafanhotos. Então chegou lá no topo da cadeia. E por que isso acontece? A gente vai falar um pouquinho disso na aula de hoje também, né? O porquê que os predadores geralmente são mais afetados até com o acúmulo dessas coisas tóxicas. E veja só, então eles usaram agrotóxico para matar a praga de lavoura, que pode ser lá as lagartas, pode ser aqui o gafanhoto. E isso não matou só o que afetava a lavoura, acabou matando também os predadores desses animais. E como é que eles estão fazendo para lidar com essa nuvem de gafanhoto? Como é que eles fizeram? Usando agrotóxico. Então veja, né? Eles estão tratando um problema e estão aumentando a origem do problema, na verdade. Porque esse agrotóxico vai continuar se acumulando nessas cadeias, nessas teias alimentares e vai continuar causando todo um desequilíbrio ecológico. A gente falou nas aulas anteriores, né, que quando você tira um nível trófico, você acaba afetando todos. E é isso que está mostrando aqui, né? Total desequilíbrio. Gente, ficou faltando na aula anterior um exercício sobre cadeia e teia alimentar. Então eu vou aproveitar para a gente começar com ele, porque daí a gente já relembra o que a gente falou na aula passada, para a gente começar a aula de hoje, que tem tudo a ver com esse assunto também, tá? Suponha que um pesticida lipossolúvel que se acumula no organismo após ser ingerido tenha sido utilizado durante anos na região do Pantanal, ambiente que tem uma de suas cadeias alimentares representadas no esquema. Então tem ali o plâncton, a pulga d'água, o lambari, a piranha e o tuiuiu. Um pesquisador avaliou a concentração do pesticida nos tecidos de lambaris da região e obteve o resultado de 6,1 partes por milhão. Qual será o resultado compatível com a concentração do pesticida, em partes por milhão, nos tecidos dos outros componentes dessa cadeia alimentar? Então aqui eu repeti para vocês a cadeia alimentar e coloquei aqui as possíveis concentrações. Então vejam essa cadeia e pensem para mim, qual que você acha que vai ser a concentração desse pesticida nos outros níveis tróficos, que não é o lambari? O lambari já foi dado ali, né? Então veja ali para mim e diga qual que você acha que é a correta.
gente conseguir? Vamos pensar aqui junto, ó, voltando no slide anterior. Está dizendo que no lambari, que está aqui, ó, tem 6,1 partes por milhão do pesticida. Onde que acumula mais o pesticida? No começo da cadeia alimentar ou no final da cadeia alimentar? Veja que o exercício ainda está dizendo aqui, ó, que ele vai se acumulando no organismo. Se ele vai se acumulando no organismo, concorda comigo que no final da cadeia alimentar vai ter mais concentração do pesticida do que no início? Então a única alternativa que mostra isso, ó, crescendo progressivamente a quantidade, é aqui, ó, o plâncton com 2,1, a pulga d'água 4,3, o lambari 6,1, piranha 10,4 e o tuiuiu 14,3. E isso acontece muito, gente, tá? Esses componentes tóxicos, eles vão se acumulando ao longo das cadeias alimentares. Por isso que os predadores, né, quanto mais longe do produtor você tem, o consumidor está, mais acúmulo de coisas tóxicas ele tem no organismo. Vou dar um exemplo para vocês. A gente vai ter uma aula falando mais especificamente sobre isso, tá? Mas só para vocês entenderem um pouquinho melhor. A minha mãe, ela tem alergia à carne de cação, né? Quando ela vai para a praia, ela sempre tem que perguntar qual peixe que é, porque se for cação, ela não pode comer porque ela passa mal. Por quê? Porque o cação, na verdade, ele é um tubarão, menor, mas é um tubarão. Então, como ele é um predador, ele vai acumulando mais mercúrio, que é um componente tóxico, no corpo dele. Então, se ela come os outros peixes, não quer dizer que não tenha mercúrio. Até tem, mas a quantidade é menor. Quando ela come a carne de cação, por a quantidade, pela concentração ser maior, ela acaba passando mal, né? Tem muitas pessoas que acabam sendo alérgicas por causa disso, né? Passando mal por conta dessa concentração maior desses componentes tóxicos. Mas a gente vai ter uma aula só falando sobre bioacumulação e biomagnificação, vocês vão entender um pouquinho melhor. A aula de hoje, então, a gente vai falar sobre pirâmides ecológicas, que tem tudo a ver com o assunto da aula passada, de cadeias e teias alimentares. Por quê? Vamos ver aqui, ó. O objetivo da aula de hoje, compreender a diferença entre os 3 tipos de pirâmides ecológicas que existem, que é a numérica, a de biomassa e a energética, tá? Vamos começar, aqui a gente tem um desenho de um quiz, desenho de uma pirâmide ecológica para vocês, tá? Para vocês darem uma olhadinha nela, e eu vou perguntar algo para vocês. A gente não falou nada sobre ela ainda, né? Mas você já é capaz de responder. A figura abaixo representa uma pirâmide ecológica, que por sua vez representa o quê? Um habitat, uma cadeia alimentar, um ecossistema ou uma população? Vou dar um tempinho bem curtinho para você pensar e responder para mim. E aí, gente, na verdade eu acabei dando a resposta para vocês sem querer quando eu estava explicando, né? Uma pirâmide, então, ela está representando o quê? Ela está representando uma cadeia alimentar, né? Então, você olha aqui, tem lá os produtores, consumidor primário, secundário, terciário, e aqui no caso até o quaternário. Então, está representando. Então, pirâmide ecológica nada mais é do que representação gráfica de cadeias alimentares. E a gente tem 3 tipos diferentes. Olha só, a gente tem a numérica, a gente tem a de biomassa e a de energia, ou energética. Tá? Então, o que cada uma delas representa? A gente vai falar sobre elas, mas você só olhando aqui, você já consegue identificar o que cada uma está representando. A numérica, o número de organismos. Então, dei exemplo aqui de 1000 plantas, que são comidas por 300 insetos, que são comidos por 20 aves. A de biomassa,
Quando eu estou falando de biomassa, você está falando de alguma coisa que represente a massa dos indivíduos. Olha só, 10 toneladas de planta foram comidas por 1 tonelada de inseto, por exemplo, que foram comidos por 70 quilos. Na verdade, aqui seria mais, vamos pensar no boi, né? 1 tonelada de boi comendo 10 toneladas do pasto que foi comido ali por um homem de 70 quilos. Quando eu falo de pirâmide de energia, eu estou falando da quantidade de energia que tem entre os níveis tróficos, né? Então ali a gente sempre vai medir isso em quilocalorias. Então quando aparecer quilocalorias, você sabe que está falando de energia. Então ali, 40.000 quilocalorias por metro quadrado ao ano são consumidos por 600 quilocalorias por metro quadrado ao ano de um outro organismo que vai ser o nosso consumidor primário, que é consumido por um consumidor primário ali que é uma energia ali de 40 quilocalorias por metro quadrado ao ano. Então veja que cada uma delas está representando uma cadeia alimentar, de forma diferente, mas está representando a cadeia alimentar. Veja esse exemplo aqui, tem uma pirâmide ecológica para vocês, tá? Não estou dizendo qual delas que é, mas está aqui a pirâmide. A gente sempre começa por onde? Sempre começa pelo produtor, assim como a gente começava na cadeia também, né? Quando a gente falava de cadeia alimentar, a gente sempre começava pelo produtor. Então tá aqui, ó, nível trófico 1, o nosso produtor. O segundo degrau da nossa pirâmide aqui vai ser o quê? O nosso consumidor primário, um animal herbívoro, que é o nosso nível trófico 2. Quando eu vou para o próximo, mesma coisa, ó, consumidor secundário, que daí vai ser um animal carnívoro, nosso nível trófico 3, e assim por diante, ó, consumidor terciário, outro carnívoro, nível trófico 4. Então, a gente sempre começa, a base da nossa pirâmide sempre vai ser o produtor. Tá? Não pode esquecer isso, bem importante. Assim como não pode esquecer que quando a gente vai representar a cadeia alimentar ou a teia alimentar, a gente sempre começa pelo produtor. Tá? Então, sempre comecem pelo produtor. E sempre já comecem identificando o que é cada coisa. Ó. Esse aqui é o nosso produtor, consumidor primário, secundário e terciário. Depois vai para o nível trófico. Nível trófico 1, 2, 3, 4. Porque lembra que é fácil de confundir? Ó? Porque aqui eu estou falando, ó, nível trófico 2, consumidor primário. E às vezes vocês confundem esse primário com o nível trófico 2, achando que o número tem que ser o mesmo. E não é. Vamos lembrar por quê? Ó? Porque quando eu estou falando de nível trófico, o meu primeiro nível trófico é um produtor, não é um consumidor. O consumidor primário, que é o animal herbívoro, vai ser o nível trófico 2. Tá? Então não pode confundir as duas coisas também. Então tá aqui bem bonitinho. Tá mostrando a energia e a matéria orgânica, ela vai diminuindo ao longo dos níveis tróficos, né? Então, quanto maior o nível trófico, menos energia e menos matéria, tá? Porque o fluxo é unidirecional. Mais um quiz, então, para você pensar sobre isso. A figura abaixo representa uma pirâmide invertida. Por que invertida? Você está vendo que a base dela é menor? Então, vamos lá. A gente chama isso de pirâmide invertida. Essa imagem não pode representar uma pirâmide ecológica de qual tipo? A numérica? A de biomassa? A energética ou a numérica e de biomassa? Pense aí e eu já volto com a resposta. Aí, gente, fácil também, né? Vamos lembrar aqui, a nossa base é quem? O produtor. Se a nossa base é o produtor, você concorda comigo que pode ser numérica? Como assim, professora? Quando que vai ter menos produtor que consumidor? Quando o produtor é muito grande. Por exemplo, uma árvore. Uma árvore pode estar sendo consumida por muitos insetos.
Então pode ser uma numérica, né? De biomassa. Biomassa eu estou falando do peso, a gente sabe que não é peso, né? É massa, na verdade. Estou falando da massa do indivíduo, né? Que vocês às vezes associam ao peso. Concordam que uma árvore ela é muito mais pesada, né? Ela tem muito mais massa do que os insetos? Então pode ser de biomassa também, mas nunca vai poder ser a energética. Por quê? Porque a energia ela diminui ao longo dos níveis tróficos. E quando eu estou representando assim, ó, dá a impressão que tem menos energia aqui do que lá em cima. E não pode. Tá? Então não existe pirâmide energética invertida. Então agora vamos ver a diferença entre essas pirâmides. Vamos começar direto com a energética, já que a gente já deu uma falada ali sobre ela. Então a energética ela está mostrando o quê? A quantidade de energia ao longo dos níveis tróficos. Então, de volta, ó, sempre vai ter mais energia no primeiro nível trófico e menos energia no último nível trófico. Por quê? Porque vai se perdendo energia ao longo dos níveis tróficos. E por que isso acontece? Porque nem toda a energia que a planta produziu vai ser aproveitada aqui pelo gafanhoto. Ela perde um pouco dessa energia com os processos metabólicos dela mesma, na respiração, na transpiração, mesma coisa que o gafanhoto. Ó. Nem toda a energia que ele tem vai ser aproveitada pelo sapo, porque ele também perde energia pelos processos para se manter vivo, né? Perde energia aqui nas fezes também. Então, tudo isso vai gerando energia que vai sendo perdida para o ambiente. Tá? Então, lembrar que a energia ela diminui, ela tem um fluxo unidirecional, ela só vai, então, em uma direção. E ela não é cíclica. Como assim ela não é cíclica? Quando eu chego aqui no último nível trófico, se esse sapo morrer, a energia não retorna aqui para as plantas. Elas têm que produzir a energia sempre, né? Diariamente, o tempo todo, elas estão produzindo energia por fotossíntese, no caso. Então, veja só. No caso da pirâmide energética, está dizendo aqui ó, que as gramíneas, 40.000 quilocalorias de gramíneas, né, ali por metro quadrado ao ano, são produzidas ali pela plantinha. Mas só aqui 600 quilocalorias por metro ao ano vai para o gafanhoto. E apenas 40 quilocalorias por metro quadrado ao ano acaba indo para os sapos. Então a energia ela vai diminuindo ao longo de cada nível trófico. Isso não pode esquecer, tá? E também não pode esquecer que por conta disso mesmo não existe pirâmide de energia invertida. Então sempre a base vai ter que ser maior, o nível trófico seguinte um pouco menor e assim por diante. Então são as pirâmides mais bonitinhas, né? Porque elas vão realmente cada degrau ficando um pouquinho menor. Tá? De volta, ó, começa pelo produtor, que vai ser, no caso aqui, nossa plantinha, mas no caso das cadeias alimentares aquáticas, podia ser a alga, o fitoplâncton. Depois a gente vai ali para o nosso consumidor primário, que no caso aqui é o gafanhoto, consumidor secundário, o sapo. Nível trófico, começa pelo 1, que é sempre o produtor, nível trófico 2 vai ser o consumidor primário, nível trófico 3, o consumidor secundário. Tá? Bem fácil de entender também. Ah, professora, e como é que eu vou identificar que é uma pirâmide energética, uma pirâmide de energia? Sempre presta atenção nessa unidade aqui. Ó. Quando aparece calorias, quilocalorias, a gente está falando de energia, ok? Então, esse detalhe é importante. Agora a gente vai falar de um outro tipo de pirâmide, a pirâmide numérica. A numérica é bem fácil de identificar também. Geralmente ela nem tem uma unidade. Por quê? Porque eu estou falando de números, né? Olha só. 5.000 plantas são consumidas por 500 gafanhotos, que são consumidos por 20 pardais, que são consumidos por um único gavião. Então, também aqui estou mostrando a quantidade de indivíduos que cada nível trófico consome, né? Ao longo da sua vida, ao longo de uma semana, ao longo de um dia, depende do tipo de pirâmide que está sendo mostrado para vocês. Mas é sempre um número, está mostrando um número de indivíduos. Uma cadeia bem bonitinha representada aqui. Ó. De volta, começa lá pelo produtor, consumidor primário, que vai ser um herbívoro, secundário, terciário, 2 carnívoros aqui. E os níveis tróficos, o 1, sempre o produtor, o 2, o consumidor primário, o 3, consumidor secundário, o 4, consumidor terciário. Ah, professora, eu já estou cansada de saber disso, você já falou bastante disso na aula passada, por que você está repetindo? Porque é importante, para você não confundir, para você ver que esse número aqui do nível trófico não tem nada a ver com o número aqui do consumidor, ok? Vamos continuar aqui então. Outra pirâmide numérica, só que agora ela é invertida. De volta, ó, a base não é a maior agora. Quando que isso acontece? Olha lá, o que eu tinha falado para vocês. Um ipê, uma árvore grande, bonita. Um ipê pode ser consumido ali por 700 lagartas. 700 lagartas vão ser consumidas aqui por 20 bentivis.
Isso pode acontecer. Então, ela é uma pirâmide invertida, porque o produtor é um organismo muito grande, tá? Olha aqui, o IP, bem bonitinho para vocês. Lagarta, né? Importante falar disso também, as taturanas, quando elas têm essas estruturas bonitas ali, na verdade, elas estão te dando uma advertência, que elas são perigosas. Esses animais, eles causam muitos acidentes pelo Brasil ao longo do ano. Você encosta nela ali, vai reações alérgicas, elas são tóxicas, têm veneno, então tem que tomar cuidado com elas, tá? E aqui o nosso BEM-TV, que é um predador, então, das lagartas. No caso aqui, já vamos pensar uma coisa, se a gente acabar afetando os BEM-TVs lá com os agrotóxicos da notícia, por exemplo, vai aumentar a quantidade de lagarta, está causando um desequilíbrio ecológico, tá? Então, é sempre bom você já ir relacionando os assuntos, pensando lá na cadeia, na teia, na pirâmide ecológica. Então, aqui de volta, o produtor, o nosso IP bem bonito, consumidor primário, as lagartas, consumidor secundário, o BEM-TV, nível trófico 1, 2 e 3. Tá? Bem fácil numérica, né? É mais fácil de entender de todas. Outro exemplo de pirâmide numérica invertida, olha só. Um IP, ele pode ser consumido por centenas de pulgões. Veja que aqui eu não coloquei uma unidade fixa para você, coloquei centenas, porque eu não sei quantos são, né? Essas centenas de pulgões podem ser consumidos ali por milhares de protozoários, porque pulgões às vezes têm esses protozoários que são parasitas lá no intestino deles. Então veja só que é outro tipo de pirâmide invertida, né? Um IP, centenas de pulgões, milhares de protozoários, mostrando aqui de volta também. Então a invertida, a base sempre vai ser menorzinha, ela não vai ter o formato bonitinho que a gente está acostumado, tá? Produtor, consumidor primário, secundário, nível trófico 1, que é o produtor, o 2, consumidor primário, e o nível trófico 3, o consumidor secundário, tá? Bem bonitinho aqui também. Agora fica faltando o último tipo de pirâmide. Entendendo os 3 tipos é o que basta para a aula de hoje, tá? Daí a gente vai fazer exercício. Olha só, a pirâmide de biomassa está mostrando o quê? A quantidade de matéria orgânica em cada nível trófico. O que é a quantidade de matéria orgânica? Tem várias definições, né? Mas para ficar mais fácil para você, pense que é o peso do indivíduo sem água. Né? Então, digamos que me pegue aqui, 60 e poucos quilos, tire toda a água do meu corpo, vai pesar novamente sem água, isso é a matéria orgânica, tá? Resumindo, né, de uma forma mais fácil para entender. Quando a gente está falando, então, de pirâmide de biomassa, que eu estou mostrando isso, a quantidade de matéria orgânica do organismo, eu vou usar unidade de massa. Pode ser grama, quilo, tonelada, tudo isso que você já sabe. Então, vai estar representado dessa forma. E ainda pode vir representado, ó, massa por área, grama por metro quadrado, tonelada por quilômetro quadrado, por hectare, enfim. Tá? Então, está mostrando a quantidade de massa que vocês acabam associando ao peso, né? Então, quantidade de massa, de peso do indivíduo por uma área determinada. Então, veja aqui, ó, 8 toneladas de alfafa são consumidas por 1 tonelada de boi, que é consumido por 80 quilos de um homem. Então, está mostrando aqui para você a massa dos indivíduos. Aqui não está mostrando a área, né? Está mostrando só a massa mesmo. Produtor, no nosso caso aqui, alfafa. Consumidor primário, boi, que é um herbívoro. Consumidor secundário, o homem, que vai estar fazendo aqui o papel do carnívoro. Nível trófico 1, produtor. O 2, o nosso consumidor primário. E o nível trófico 3, o nosso consumidor secundário, certo? Existe pirâmide de biomassa invertida também. Quando que isso ocorre? A de biomassa ela só pode ser invertida quando ela é aquática e o produtor é o fitoplâncton. Então veja só aqui, ó, 4 gramas por metro quadrado de fitoplâncton são suficientes para alimentar aqui 20 gramas por metro quadrado do zooplâncton. Tá, professora, mas não faz sentido. Como é que 4 gramas do fitoplâncton vão alimentar 20 gramas do zooplâncton? Por que isso acontece? Isso acontece apenas aqui nesses ecossistemas aquáticos. Deixa eu mostrar aqui para vocês o produtor, consumidor, nível trófico, por causa disso aqui, ó. A reprodução do fitoplâncton é muito acelerada. Então vai lá, o zooplâncton come o fitoplâncton, ele já está se reproduzindo, já está se regenerando a população dele. É como, né, vamos fazer uma analogia bem boba aqui, mas para você entender, como se eu tivesse aqui uma maçã e cada mordida que eu desse na maçã, ela se regenerasse. Então, ela não está acabando nunca, eu estou comendo e ela está aumentando. Lógico que isso não acontece, né? Só um exemplo para você entender o que está acontecendo aqui. Então, o zooplâncton está consumindo o fitoplâncton, mas ele está se reproduzindo muito rápido. Então, a população está sendo regenerada muito rápido também, tá? Um quiz, então. Vamos ver se você consegue responder sozinho aí agora. Os organismos decompositores não são representados nas pirâmides ecológicas. A gente não viu nenhum decompositor, né? Qual é a função desses organismos nas cadeias alimentares? Que a gente falou na aula passada. Eles têm função de produção de energia, função de ciclagem de energia,
Função de produção de nutrientes ou ainda função de ciclagem de nutrientes? Qual que é a resposta correta? Aí, gente, facinho também, né? Vamos pensar aqui. Produção de energia. Se fosse produção de energia, ele ia ser um produtor, não um decompositor. Então, não pode ser produção, né? Ciclagem de energia. Lembra que eu falei para você que a energia ela não é cíclica? Que ela não retorna lá do último nível trófico quando ele morre para o produtor? Se perde essa energia. Então, na verdade, a ciclagem de nutrientes. Então, ele recicla os nutrientes. Os nutrientes, sim, eles retornam para o solo e são aproveitados pelos produtores. A energia não, tá? A energia é sempre unidirecional. Ela não retorna lá para o produtor. Exercício. Esse aqui é da Universidade Federal do Paraná, que é importante para a gente aqui também. Abaixo estão representados 3 exemplos de cadeias alimentares. Na coluna da esquerda e na coluna da direita, 3 pirâmides, que expressam um número relativo de indivíduos de cada nível, numa situação de equilíbrio ecológico. Relacione as cadeias alimentares da coluna da esquerda com as pirâmides da direita. Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta da coluna da direita, de cima para baixo. Então, analise aí para mim os 3 exemplos de pirâmides com as 3 cadeias e diga qual pertence a qual. E aí, gente? Difícil? Esse aqui tinha que pensar um pouquinho mais. Eu vou começar aqui pelo 3, que é o mais fácil da gente perceber. Ó. Milho, roedores e cobras.
Então aqui, concorda que os roedores vão consumir uma quantidade maior de milho, a cobra vai ser uma quantidade menor consumindo os roedores. Então aqui, ó, vai ser a nossa 3, ó. Bastante milho, alguns roedores, algumas cobras. Então vai diminuindo os níveis tróficos, certo? Então aqui a gente já sabe que é o número 3. Essas duas aqui a gente fica na dúvida, né? Tem aqui árvore, preguiça e pulga, árvore, cuti e jaguatirica. Aqui uma dica, ó. Concorda comigo que a jaguatirica, que é um predador ali do topo de cadeia, é uma quantidade bem menor? Então veja lá, a árvore começa pequenininho, aí cotia, uma quantidade maior do que a árvore, né? E daí um pouquinho menos de jaguatirica, tá aqui, ó. Uma árvore, várias cotias, menos jaguatiricas. Essa aqui então sobrou para aqui onde a gente tem as pulgas e a preguiça, ó. Uma árvore, a professora está confundindo o negócio aqui. Uma árvore para algumas preguiças, né? As preguiças conseguem. Professora, estou apontando errado, de volta aqui, ó. Uma árvore para algumas preguiças, para muitas pulgas, porque uma preguiça pode ter muitas pulgas. Então a gente está aqui, ó, na verdade, o 3, 1 e 2. Então essa aqui é o mais simplesinho, milho, roedor e cobra. Essa aqui vai ser o da nossa árvore, algumas preguiças e várias pulgas. E esse aqui, ó, árvore, várias cotias e poucas jaguatiricas, tá? Tá aqui mostrando qual que é. Mais uma, também na Federal. A Federal gosta bastante desse tipo de exercício. Pode-se representar o número de indivíduos de cada nível trófico por uma pirâmide de números. O diagrama ao lado representa uma pirâmide de números. Assinale a alternativa que identifica corretamente os organismos indicados no diagrama. Então, pensando nessa pirâmide numérica, qual dessas cadeias aqui pode ser? E aí, gente? Vamos pensar junto? Olha aqui. O nível trófico 1 está pequenininho, então tem que ser o quê? Um produtor grande. Então, não pode ser um bezerro, não vai ser um produtor. Pode ser capim? Capim não é um produtor grande. Então, a gente já sabe que é uma árvore, certo? Então, uma árvore. Uma árvore pode ser consumida por vários pulgões? Pode, que está bem grandão ali. Pulgão, menos joaninha do que pulgão, né? Porque a joaninha vai se alimentar ali de bastante pulgão. E pássaro. Então tá aqui, ó, 3. Por que não pode ser aí, ó, uma árvore, 2 pássaros? Joaninha come pássaro? Ela é um predador bem voraz, mas ela não chega a comer um pássaro, né? Então aqui tem que pensar um pouco também. Mais um aqui, ó. Essa aqui bem fresquinha também, recente a questão. Considere a cadeia alimentar e as pirâmides que a representam. As pirâmides 1 e 2 representam, respectivamente, qual tipo de pirâmide ecológica? Então aqui tá para você a cadeia e as duas pirâmides. Então olhe para mim e interprete qual que é a resposta correta.
aí, gente. Vamos lá, então. Qual que é a nossa cadeia? Árvore, inseto, pássaro e cobra. Árvore, um ser grande, então, nosso produtor está menor ali, porque, né, a gente está falando... Então, isso aqui numérico pode ser, não pode? Ó, apenas uma árvore, vários insetos, alguns pássaros, algumas cobras. Então, a gente já descobriu que essa aqui é numérica. E essa aqui? Se essa aqui é numérica, gente, essa aqui vai ser a de energia, ó, porque a energia, lembra que ela sempre vai diminuindo de um nível trófico para o outro? Então, pronto, ó, você já achou a tua resposta correta quando você identificou que era numérica. Então, você identificou a primeira, a segunda nem importava, porque só tinha uma alternativa que podia ser dessa forma. Gente, então essa parte de teia, de cadeia alimentar, a gente encerrou, né? Mas na aula que vem a gente vai ter uma aula só de exercício falando sobre isso, sobre as teias, as cadeias, aquela parte de conceitos básicos de ecologia e ainda das pirâmides. Então assista a aula que vem, não perca, porque é a oportunidade que você tem de tirar as dúvidas que você ainda ficou. Mas, de qualquer forma, teu professor também está te esperando. Então procure ele, tire suas dúvidas, me procure caso ache necessário e deixe sempre seu Classroom em dia. Não esqueça de ir lá responder as questões para confirmar a tua presença, ok? Então aguardo vocês na próxima aula. Até lá!